Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o profeta Miqueias e ficamos de falar sobre profecias messiânicas, sobre a profecia de Miqueias que anunciava a vinda de Cristo, de Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. No capítulo 5 do profeta Miqueias, ele anuncia que Jesus nasceria em Belém. E isso é relatado também nos evangelhos. Na verdade, não que Jesus nasceria em Belém, mas que o Messias deveria nascer em Belém. E nós sabemos que Jesus nasceu em Belém porque os evangelhos nos dizem isso. José e Maria foram até Belém e quando eles estavam em Belém, Jesus nasceu. E isso é uma configuração, uma profecia messiânica se cumprindo. Na verdade, muitas profecias messiânicas existem em todos os profetas. E aqui no livro de Miqueias eu me aproveitei para falar um pouco sobre isso, para anunciar que todas as profecias de restauração, elas levam ao Messias. Todas as profecias, nós estamos falando aqui de um reino que seria destruído, que iria para o cativeiro babilônico, que nunca chegou novamente a ter uma identidade, uma liberdade verdadeiramente de ser um reino livre, né, para poder, nas questões políticas, vamos falar assim, econômicas e tudo mais, eles sempre foram suprimidos na história. Agora, né, desde 1948, é que Israel, vamos dizer assim, tem uma nação política independente. Mas nós vamos falar sobre isso também, porque existem muitos judeus que não consideram esse Israel bíblico, esse Israel político bíblico. Judeus não consideram assim, né? Existem os sionitas e existem israelitas, existem judeus muito ortodoxos que não consideram esse Israel de acordo com a leitura que eles fazem da Bíblia como uma ideia messiânica, porque eles acreditam que quando o Messias virá, acontecerá essa verdadeira restauração do povo de Deus e da nação Israel. Nós também acreditamos assim, quando Jesus voltar, essa restauração acontecerá. Isso era muito forte, não somente no tempo dos discípulos, no tempo de Jesus, mas também é muito forte em algumas correntes judaicas nos dias de hoje. Nós, cristãos, é que temos uma grande dificuldade de separar essas profecias, de dizer, opa, essa aqui já se cumpriu, aquela lá já não se cumpriu ainda. Israel já voltou a ser nação, então a profecia já se cumpriu. Nós temos uma grande dificuldade de fazer essas interpretações. Eles têm uma facilidade maior, então eles entendem de outra forma, diferente da gente. E a gente precisava parar com essa cabeça de separar textos e colocar textos alheios como se fosse algo separado da Bíblia. Não, os textos têm que estar interligados. Jesus se preocupava com isso, os escritores dos evangelhos se preocupavam com isso, Paulo se preocupava com isso, em anunciar as profecias, em cumprimento das profecias em Cristo Jesus. Na verdade, ele cumpriu todas as profecias, não porque está escrito lá, foi feito assim para cumprir a profecia, não. Não, porque aquilo ali não apenas identificava ele como Messias diante do povo, mas porque era a vontade de Deus, estava escrito, Deus não vai contra a sua palavra. Então as coisas iriam acontecer dessa forma. E é por isso que surge aquela pergunta que eu falei no vídeo anterior, dos discípulos a Jesus. Quando Jesus ressuscita, e a ressurreição dos mortos é a indicação de uma promessa messiânica. Quando o Messias virá, os mortos ressuscitarão. Isso existe no Antigo Testamento, está cumprido em Cristo Jesus, porque ele foi o primogênito da ressurreição, ele foi o primeiro a ressuscitar, trazendo a ideia de que nós todos ressuscitaremos no reino de Deus, na plenitude do reino de Deus. Então isso é indicação messiânica, Jesus já cumpriu essa profecia. Paulo vai se esforçar muito em falar sobre isso a toda a igreja primitiva, mas principalmente de falar sobre isso aos judeus que estavam se convertendo a Cristo, estavam entendendo que Jesus era verdadeiramente o Messias. E aí Miqueias fala sobre isso, de uma restauração total. Nós sabemos que essa restauração total só vai acontecer no reino messiânico de maneira plena, quando Jesus voltar. Nós, crentes, entendemos assim. Os discípulos entenderam assim, por isso que eles perguntam para Jesus, quando Jesus tinha se ressuscitado, eles perguntam para Jesus, será nessa hora, será nesse tempo que você vai restaurar a casa de Israel? E Jesus fala para eles, não cabe a vocês saber sobre essas coisas, cabe ao Pai. Importa vocês ficarem reunidos, porque descerá sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas por todo o mundo, para anunciar que o reino de Deus chegou.
Então, essa é a ideia, né? A profecia se cumprindo, se cumprirá com a restauração. É por isso que até hoje tem muitos judeus, se você for fazer uma pesquisa, judeus que negam ou que rejeitam o Israel político como uma promessa bíblica, né? Como uma promessa de Deus, né? A nação política hoje, né? Eles entendem que isso é algo forçado, que não é verdadeiramente algo vindo de acordo com a vontade de Deus, porque eles entendem que quando o Messias vier, o reino verdadeiramente será restaurado. Essa é a ideia que eles entendem. Nós entendemos dessa forma também como cristãos, ou deveríamos entender dessa forma quando Jesus vier. Novos céus e nova terra serão feitos, a nova Jerusalém descerá dos céus e o reino de Deus será pleno. É essa a ideia, é esse o objetivo, né? É por isso que muitos judeus têm dificuldade em aceitar o cristianismo, porque nós falamos coisas separadas, alheias. Mas se nós fôssemos ao original e entendêssemos que Cristo, Jesus, cumpriu todas as profecias e conversássemos com Ele dessa forma, muitos deles entenderiam e reconheceriam. Jesus fala sobre isso, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Por muitas vezes eu tentei juntar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não me verão novamente até o dia que vocês clamarem: bendito o que vem em nome do Senhor. E Jerusalém nunca mais, desde aquele período, né, desde a destruição do ano 70, nunca mais ela teve essa liberdade política. Até hoje não tem. Nós sabemos que Jerusalém hoje, ainda mesmo com Israel político existindo, Jerusalém ela é dividida. Existe uma soberania judaica em parte da cidade, mas existe uma soberania palestina em outra parte da cidade, ou de outras nações árabes em outra parte da cidade. Então ela não é totalmente livre, ela não pertence totalmente ao povo de Deus. Porque só vai acontecer quando o Messias vier. No nosso caso, no nosso entendimento, com clareza nós entendemos isso, só vai acontecer quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus, espero ter explicado um pouquinho, né? E aí você pode entender um pouquinho melhor os conflitos que existem lá naquela região. Mas não olhe para aqueles conflitos e não defenda cegamente algo político, e muitas vezes pode ser que não seja algo de Deus. Acontecia isso na época de Miqueias, né? Existia uma proteção política naqueles reis, aquela injustiça social toda, existia uma proteção, né, de muitos falsos profetas, e Miqueias detona isso, não somente Miqueias, mas todos os outros profetas, particularmente, eles também fazem isso, né, e eles falam: haverá destruição, haverá destruição, haverá destruição, e isso é mão de Deus, porque Deus está trazendo essa disciplina sobre vocês, mas também haverá restauração. Eles continuam tendo promessas sobre a vida deles, e essas promessas vão se cumprir quando eles reconhecerem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o cabeça, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Um grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.